Olá, gente boa! Está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Denis de Lima, pastoreio a Congregação Luterana Jesus, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E é uma alegria, um prestígio ter você ouvindo a nossa rádio. No programa de hoje, vamos estudar Gênesis capítulo 27. Vamos ler juntos a Bíblia? Pega a sua Bíblia, vamos ouvir a palavra de Deus. Gênesis 27. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: "Meu filho." "Estou aqui, pai," respondeu ele. O pai lhe disse: "Você está vendo que eu estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco, as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer." Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: "Escutei agora mesmo a conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. Seu pai disse assim: vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho," continuou Rebeca, "escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais, traga 2 cabritos, dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra." Aí o Jacó disse à mãe: "Meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar." Mas a mãe respondeu: "Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim." Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe. E ela preparou uma comida saborosa, como o Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu o Jacó. Com a pele dos cabritos ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: "Pai." "Aqui estou," respondeu ele. "Quem é você, meu filho?" "Eu sou Esaú, o seu filho mais velho," disse o Jacó. "Já fiz o que o senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe." Aí o Isaque perguntou: "Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho?" O Jacó respondeu: "O Senhor, seu Deus, me ajudou." Então o Isaque disse a Jacó: "Chegue mais perto para que eu possa apalpar você, assim vou saber se você é o Esaú mesmo ou não." Jacó chegou perto do Isaque e ele o apalpou e disse: "A sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú." Assim o Isaque não reconheceu que era o Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: "É você mesmo o meu filho Esaú?" "Sou sim," respondeu Jacó. Então o pai disse: "Traga a carne da caça para que eu coma, depois eu o abençoarei." Jacó serviu a comida ao pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu e depois disse: "Venha cá, meu filho, e me dê um beijo." Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim: "Ah,
O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor, Deus, abençoou. Meu filho, que Deus lhe deu o orvalho do céu, que os seus campos produzem boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você, que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes, que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados os que abençoarem. Isaque acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo, quando Esaú chegou, vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaque perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito e disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando o Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém Isaque respondeu: seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. O Esaú disse: esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho, agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora eu não posso fazer nada por você, meu filho. Porém o Esaú insistiu: será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então o Isaque disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, eu vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar o Jacó. Ela disse: escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num só dia. Depois Rebeca foi falar com Isaque e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se o Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Até aqui o capítulo 27 de Gênesis. Vamos lá. Então, nesse episódio, a gente pode destacar a importância, isso é muito legal, a importância das mulheres no caminho, nos caminhos de Deus, mesmo uma sociedade tão masculina quanto a dos patriarcas. Esse episódio permite a gente compreender o papel, por exemplo, desempenhado por Batseba na eleição de Salomão como rei. Para quem quiser relembrar o papel da Batseba nos caminhos do Senhor e na eleição do Salomão como o rei do povo, leia na sua Bíblia, primeiro livro de Reis, o capítulo 1, versículo 17 até o versículo 21. É interessante, para a gente falar sobre o Gênesis 27, ler um pouquinho antes, ler o contexto ali, para entender o contexto do episódio, para entender o que pode ter acontecido para a mãe do Esaú e de Jacó favorecer o filho mais novo, o Jacó.
Está escrito assim, lá no versículo 34, versículo do capítulo 26. Quando tinha 40 anos, o Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Basemate, a filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida do Isaque e da Rebeca. Então, aqui, agora a gente percebeu o que aconteceu, né? Amarguraram a vida do sogro e da sogra, né? Estrangeiras com outros deuses, né? Então a gente pode continuar a partir daqui. O que talvez, eu digo isso, né? Talvez aconteceu, porque não está escrito dessa maneira, mas agora a gente pode pensar com o texto, né? O que pode ter acontecido. Se o Esaú tivesse a bênção, sendo casado com duas mulheres estrangeiras, com outros deuses, outros costumes, será que o povo de Deus iria prevalecer? Será que o Senhor Deus seria o Deus do povo? Ou outros deuses seriam adorados? E o Senhor Deus, seria esquecido? Se o Senhor fosse esquecido, Jesus poderia nascer desse povo? Será? E salvar a humanidade? São perguntas que a gente pode fazer, né, mas que a gente não vai ter respostas, não agora pelo menos. O que temos é Jacó, com a ideia e com a ajuda da sua mãe Rebeca, engana o irmão Esaú e o pai Isaque, e ganha a bênção no lugar do irmão, a bênção. E é enganado, né? Nos capítulos posteriores vocês vão ver que ele é enganado pelo tio Labão, né? Isso é o que está escrito, isso que a gente tem. Agora vamos lá, vamos ver alguns versículos para a gente pensar um pouquinho juntos sobre a história. Versículo 2, versículo 4. O pai, Isaque, lhe disse ao Esaú: estou velho e não sei o dia da minha morte. Faça uma comida saborosa como eu aprecio e traga para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. A bênção possui um lugar na situação de despedida, né? Nessa situação, quem se despede, quem está próximo da morte, está velho, ele transmite a força vital para quem está indo para a vida, para quem vai viver ainda bons anos nesse mundo, pelo menos se espera dessa maneira, tá? Ele vai transmitir a sua energia vital. Uma coisa então do Antigo Oriente, do Antigo Testamento, tá? Versículo 26 e 27. Então Isaque, o seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. O Isaque acreditou ser o Esaú, mas era o Jacó, né? Ele se aproximou e o beijou o pai. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, né? O cheiro do filho, sentido pelo Isaque, é parecido com o cheiro do campo que foi abençoado por Deus. Veja a relação aqui na história, né? A bênção da fecundidade da terra se acrescenta uma bênção de domínio também, uma questão de domínio. A bênção de Jacó, a bênção que o Jacó recebe do pai, tem um duplo aspecto agrícola e político. Não esqueçam disso aqui para frente também. Versículo 23. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito e disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é que será abençoado. A bênção do pai envelhecido era ao mesmo tempo eficaz e não tinha volta, tá? Ele não tinha volta no Antigo Testamento, como também em outros documentos do Antigo Oriente. A fraude do Jacó é descoberta, o Esaú recebe uma bênção. Apesar de tudo, o Esaú também acaba recebendo uma bênção. Ele insiste para ter uma bênção do pai. Versículo 39 e 40. Então Isaque, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Essa é uma tradução. É decisiva, então, para a compreensão dessa bênção é a palavra você
Viverá. Você viverá. Esaú terá uma vida dura, mas ele viverá. A terra fértil, regada com orvalho e chuva, é negada para o Esaú. Mas também é possível viver longe da terra fértil, né? Ali a sua habitação é a palavra. Quando se anuncia a Esaú, viverá da sua espada, isso corresponde à sua época, aquele período. Pode ter a ver com ditos tribais, tá? Com coisas, com disputas tribais, tá bom? Vamos ver o que a Rebeca então aconselha para o filho Jacó. Versículo 44 e 45. Fique algum tempo lá com ele, tio Labão, né? Até que passe o ódio do seu irmão e ele esqueça aquilo que você fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num só dia. Rebeca diz isso porque, depois de matar o seu irmão, o assassino deveria deixar o seu clã e ir embora. E, portanto, também ia deixar a sua mãe. A mãe ia ficar sozinha, né? Sem os 2 filhos, no caso. O plano da Rebeca falhou. Ela não tinha ponderado que a bênção do pai de nada serve a Jacó contra o ódio do seu irmão, o ódio que nasceu ali entre os irmãos, né? Porque a bênção só pode prosperar numa comunidade saudável, né? Essa dica pode servir para as nossas comunidades de fé hoje em dia também, né? As bênçãos, as coisas boas de uma comunidade de fé prosperam em comunidades saudáveis, em comunidades perdoadoras, em comunidades solidárias, né? Em comunidades com igualdade, serve para a nossa sociedade também. As coisas prosperam quando tem igualdade, solidariedade, né? Acho que isso serve sempre para a gente, né? Essas histórias, além de terem acontecido, servem para nos ensinar o que é sim e o que é não, o que é bom e o que não é proveitoso para a gente crescer na palavra. Para concluir, a gente deve comentar que Gênesis 27 trata então da tradição, né, de uma forma comunitária, bem antiga, onde o pai transmite a sua força vital ao filho através da bênção, tá? Mais do que só um Deus te abençoe, meu filho, tá? A bênção é passada de geração para geração. Surgem ali conflitos também, conflitos e rivalidades, porque alguns acabam levando vantagem sobre outros, né? Alguns levam vantagem. Então, a mãe acaba lutando e acaba mudando sim a história. A mãe acaba mudando a história, ela interfere e a sua palavra, suas ações mudam a história, né? E Deus utiliza essa mudança e faz o seu povo viver, prosperar e chegar até Jesus, né? É interessante a gente perceber isso também. Vamos lá então para o final, versículo 46. Depois Rebeca foi falar com Isaac e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se o Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra, né? E assim se conclui dessa maneira, dessa mesma maneira que iniciou, que eu comentei com vocês, né? Que veio já do final do outro capítulo, né? Com problemas entre as famílias ali, né? Acontece, primeiro o Esaú casou com duas mulheres, e duas mulheres estrangeiras com deuses estrangeiros, com outros deuses, né? Então a preocupação da mãe com o futuro da família apareceu ali, mas teve o desentendimento da família também, teve todo um problema familiar, um baita drama aqui, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia também, hoje em dia, tirando a questão das duas mulheres, né? Um casamento. Então Deus acaba agindo na história, né? A história da humanidade que a gente vai construindo, a gente como ser humano pecador vai construindo e Deus vai agindo ali, né? Por exemplo, agora o nosso Deus transformou a maldição em bênção, né? Isso está escrito lá em Neemias capítulo 13, versículo 2. Deus transforma o mal em bem. Deus acaba interferindo na história
né? E transformando aquilo que a gente faz de mal, ele transforma em bem. Aconteceu isso com o José também, né? O José foi vendido pelos seus irmãos e Deus interfere, e o José acaba então cuidando da família dele, cuidando do povo de Deus quando ele é governador do Egito. Ele acaba trazendo a vida para os seus irmãos, a vida para a família e também a vinda de Jesus, né? O José interfere na história, Deus age através, inclusive, dos nossos erros. Quando a gente erra, ele vai lá e faz o bem, né? Pensem nisso, né? A gente faz o mal e Deus age, interfere e causa o bem, faz com que as coisas mudem, né? Então, de uma família conturbada, a família da Rebeca, do Isaac, do Esaú e do Jacó, né? Com mãe e filho enganando o pai e o irmão, com o irmão se odiando, dessa família o povo de Deus acaba crescendo e crescendo e crescendo, né? E num certo momento, apesar de todo o pecado, de todos os pecados deles e da humanidade, e por causa dos pecados da humanidade, o Filho de Deus nasce de Maria, acaba nascendo da Maria, ela que é mãe de Deus, né? Nasce para salvar, nasce Jesus, né? Para salvar o Isaac, o Jacó, o Esaú, para perdoar a Rebeca, para perdoar todos nós, né? Jesus nasce, Jesus morre e ressuscita para me salvar, para salvar você, para salvar todas as pessoas que creem nele. Creiam nele, né? Ele que veio aí para salvar a criação, salvar o cosmos. Essa é uma história, essa história é bem humana, uma história que ensina o certo, que ensina, mostra o erro também, né? Mas que também o quanto Deus ama a todas as pessoas, né? A ponto de cuidar de cada um e de cada um, né? E é isso que eu queria trazer, então, para vocês hoje. É o estudo que eu trouxe para mim também, né? Que eu acabei aprendendo bastante coisa. Sempre a gente aprende um monte de coisa nova aqui também, né? Percebendo coisas da nossa história, da história da humanidade e da história de Deus no meio do seu povo. Tá bom? O estudo de hoje fica por aqui. Você continue acompanhando os estudos bíblicos aí, a palavra da vida, a nossa Bíblia cristã. Jesus abençoe você, Jesus abençoe a sua família hoje e sempre, tá bom? Um grande abraço, até o próximo estudo, fica com Jesus. Tchau! Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.